Vamos dar um pause no Netflix e estudar um pouquinho? Bom, pessoal, vamos continuar então nossos estudos sobre organelas citoplasmáticas e hoje é dia de estudar os lisossomos. Gente, os lisossomos também são organelas citoplasmáticas membranosas, portanto, só estão presentes em células eucariontes, não vai estar presente em célula procarionte. Só que tem um detalhe aí, tá, gente? Célula vegetal não tem lisossomos, ok? Bom, gente, essas organelas, então, têm a função de fazer digestão celular. E a gente já vai ver, então, como que esse processo acontece. Também é importante lembrar que os lisossomos, eles são originados a partir do complexo golgiense, como eu citei na aula anterior. Vamos dar uma conferida comigo, então, como que é esse processo de formação dos lisossomos? Lisossomos. Então, a função dos lisossomos é digestão celular. São organelas esféricas, possuem uma membrana envolvendo enzimas hidrolíticas. A síntese dessas enzimas hidrolíticas, essas enzimas lisossômicas, é realizada pelo retículo endoplasmático rugoso, ok? E a formação dos lisossomos se dá a partir do complexo de Golgi. Então, olha só, gente, aqui eu tenho o retículo endoplasmático, tá? Que faz a síntese de proteínas. No caso da formação dos lisossomos, essas enzimas, né, que são proteínas, são produzidas aqui no retículo endoplasmático e enviadas ao complexo de Golgi. E aí, dá uma olhada só aqui no complexo de Golgi, tá? Algumas vesículas se desprendem do complexo de Golgi, tá? E essas vesículas vão levando essas enzimas hidrolíticas. E é exatamente isso que vai formar o lisossomo. Então, olha só, a membrana do lisossomo se forma a partir do complexo de Golgi. E as enzimas que ele contém se formam aqui no retículo endoplasmático rugoso. Vamos falar agora das funções dos lisossomos. Gente, lisossomo então vai fazer a digestão celular, tá? Mas a digestão celular nem sempre é igual, existem alguns tipos de digestão celular. Então, gente, olha só, nós vamos estudar aqui a digestão heterofágica, autofágica e a autólise. Na digestão heterofágica, os lisossomos são responsáveis por digerir alguma coisa que vem de fora da célula. Então, uma partícula, uma substância que vai ser englobada pela célula, mas não pertencia à célula. Pode ser, por exemplo, no caso de uma bactéria, tá? E a célula vai lá, fagocita aquela bactéria, os lisossomos é que vão entrar fazendo a digestão dessa bactéria que foi fagocitada, tá ok? No caso da digestão autofágica, os lisossomos vão digerir alguma estrutura que pertence à célula, tá? Uma organela, por exemplo. Então, o que pode acontecer? Os lisossomos podem, de repente, digerir uma mitocôndria. Ué, mas por que se a mitocôndria é super importante para a célula? Gente, às vezes, uma determinada organela, ela já está fora de funcionamento, vamos dizer assim. Ela não está mais funcionando, ela não está mais trabalhando e ela fica ali existindo, gastando energia à toa. Então os lisossomos vão lá, fazem a digestão e retiram aquela organela da célula, tá? Essa é a digestão autofágica. E existe também a autólise, tá, gente? A autólise é a autodestruição da célula. É quando a célula tem que deixar de existir. Então todos os lisossomos tem a sua membrana, as membranas se rompem, eles liberam as enzimas digestivas na célula e a célula morre, tá? Esse processo de autólise pode ser programada, tá? Que é chamada de apoptose celular, ou então pode acontecer induzida por algum fator ambiental, tá? No caso de algumas doenças. Então vamos dar uma olhada como que é o processo da digestão heterofágica, autofágica e a autólise. Lisossomos, função heterofágica, digestão de partículas englobadas pela célula. Pode ser a fagocitose, quando se trata de partículas sólidas, e pinocitose, quando se trata de partículas líquidas. Olha só, gente, aqui na fagocitose você tem a célula, aqui a gente está usando uma ameba, né, para representar, ela está lá tranquila, feliz e contente, e aí, olha só, ela entra em contato com uma bactéria, tá? Ela já vai projetar o seu citoplasma formando os pseudópodes, tá vendo?
Então, pseudópodes, que são os falsos pés, e vai englobando aqui a partícula sólida, no caso. Quando termina de englobar, há a formação do fagossomo, que é essa estrutura aqui contendo a partícula a ser digerida. E aí, olha só, os lisossomos vêm como animais famintos ao redor aqui do fagossomo e começam a liberar as suas enzimas digestivas, começam a liberar aqui as suas enzimas hidrolíticas. E o que vai acontecer? Vai acontecer que essa estrutura, então, vai ser digerida pela célula, tá ok? Então, olha só, aqui eu tenho, olha só, já num processo avançado de digestão, tá? Aqui, ó, fagossomo no começo e aqui no final do processo de digestão. E as substâncias que forem interessantes para a célula serão absorvidas. As substâncias que não forem interessantes para a célula vão ser excretadas, tá ok? O processo de pinocitose é muito parecido com a fagocitose. Então aqui eu tenho a fagocitose novamente, partícula sólida, formação dos pseudópodes e a partícula é englobada. A essa estrutura, né, a gente dá o nome de fagossomo. Os lisossomos liberam aqui as suas enzimas digestivas, né, e vão fazer a digestão dessa partícula. No caso da pinocitose, gente, não tem formação de pseudópodes. Olha só, a partícula líquida, ela entra em contato com a célula e há a formação de um canal, uma invaginação. É assim que a partícula líquida vai ser englobada pela célula, tá ok? Aí depois o resto do processo é o mesmo. Os lisossomos vêm, liberam as enzimas hidrolíticas nessa partícula englobada, tá ok? Aqui eu tenho o fagossomo, no caso da pinocitose eu tenho o pinossomo, belezura, pessoal? A exocitose, que é a excreção daquilo que a célula não vai utilizar, proveniente do processo de fagocitose, também pode ser chamada, né, no caso aqui, de clasmocitose. Então, exocitose é a excreção celular em geral e a clasmocitose é aquela que veio da digestão heterofágica, tá? Então, olha só, aqui representando todo o processinho, formação dos pseudópodes, englobou, fagossomo, tá ok? Lisossomos vão liberar as suas enzimas digestivas aqui, certo? Fazendo a digestão dessa estrutura. E aquilo que a célula não vai utilizar, não vai absorver, é excretado, tá ok? Clasmocitose. Bom, quanto à função autofágica, como eu falei para vocês, quando os lisossomos digerem estruturas da própria célula, isso é função autofágica. A autofagia é um processo de renovação das estruturas celulares, ou então remoção de organelas que não estão mais em funcionamento na célula, tá ok? Heterofágica, então, digestão heterofágica é quando os lisossomos digerem estruturas que vieram de fora da célula, e autofágica, estruturas que pertencem à célula. Um outro tipo de digestão celular, então, gente, olha só, é a autólise, que é realizada também pelos lisossomos. O que é a autólise? O que vai acontecer? Acontece a ruptura da membrana lisossômica, então os lisossomos, eles têm um rompimento da sua membrana e liberação das enzimas hidrolíticas, provocando a digestão e desintegração das células. Esse processo pode ser programado, tá? Em alguns casos, a célula tem que morrer, ela tem que deixar de existir. Então, como exemplo, a gente tem aí a regressão da cauda dos anfíbios durante a metamorfose. E também temos a digestão, a regressão das membranas interdigitais do embrião humano. Então a gente tem aquelas membranas interdigitais igual de anfíbios durante o nosso desenvolvimento embrionário e elas deixam de existir pelo processo de autólise. Aqui nós temos, então, como exemplo, pessoal, olha só, a metamorfose do sapo, tá? Você tem o girininho aqui, né? E olha só, quando ele desenvolve aqui os bracinhos e perninhas, né, suas patinhas, o que começa a acontecer? A regressão da cauda. Então, o que vai acontecer para essa cauda desaparecer? Vai acontecer uma autólise, tá? Uma apoptose, uma morte celular programada. O mesmo acontece, então, com as nossas membranas interdigitais. Bom, gente, então, assim, é simples de lembrar as funções, os tipos de digestões aí que vão acontecer por ação dos lisossomos. Então, olha só, no caso da digestão heterofágica, quando uma partícula é englobada, processo de fagocitose ou pinocitose,
A digestão autofágica é quando é alguma partícula, alguma estrutura da própria célula, que é o processo de renovação de organelas citoplasmáticas. E a autólise, tá? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais com vocês. É a morte celular. Essa autólise, pessoal, como eu falei no começo dessa aula, ela pode acontecer por dois motivos. Primeiro, uma morte celular programada, que é chamada de apoptose, que é o exemplo ali da cauda dos anfíbios e é o exemplo também das nossas membranas interdigitais durante o desenvolvimento embrionário, tá? Que sofrem uma morte celular, regridem e deixam de existir. O que é uma pena, porque seria bem legal, né? Eu acho. Bom, então essa é a morte celular programada, tá? Apoptose celular. Mas pode acontecer também uma morte celular não programada, que é induzida por um fator do meio. E aí, gente, surgem algumas doenças, tá? Em consequência disso. Eu vou citar como exemplo a silicose. A silicose também é conhecida como doença do mineiro. Essa doença era muito comum entre operários que trabalhavam assim em minas, tá? Para extração de minérios. Geralmente eles respiravam muito pó de carvão, tá? De carvão vegetal ou de sílica também. E aí eles respiravam isso, né? Esse pó ele ficava preso nos alvéolos pulmonares e as células entendiam que aquilo era algo estranho que tinha que ser eliminado e os lisossomos acabavam fazendo, meio que sem querer, né? Vamos dizer assim, a destruição dessas células. Então, essas pessoas que se contaminavam com pó de sílica, pó de carvão mineral, né? Os mineiros, eles acabavam tendo uma destruição do tecido pulmonar. A silicose matou muita gente, tá, pessoal? Porque é uma doença muito séria. E ela era confundida muitas vezes com pneumonia ou tuberculose. E também podia ser confundida com até o efizema pulmonar. Bom, essa doença durante muito tempo matou muita gente e não era considerada assim, o trabalho nessas minas não era considerado insalubre. Então teve uma briga muito grande para que isso passasse a ser considerado um problema de insalubridade no trabalho e essas pessoas pudessem receber alguma indenização ou aposentadoria. Porque até então, acidente de trabalho ou doenças de trabalho, vamos dizer assim, era considerado só quando, sei lá, você perdia uma mão trabalhando ou um pé trabalhando, mas aí a legislação mudou e essas pessoas passaram a ser indenizadas. Hoje em dia também existe um programa da Organização Mundial da Saúde e todo um trabalho para tentar erradicar a silicose, tá ok? Uma campanha aí para tentar acabar de vez com essa doença. Bom, outro exemplo também sobre essa morte celular não programada, né, sobre a autólise, é uma outra doença, pessoal, que é a artrite reumatoide, onde pode acontecer a destruição de tecidos, de juntas, de cartilagens, tá ok? E também tem a asbestose, que é causada, é mais ou menos parecido com a silicose, mas aí o causador é o amianto, também para respirar pó de amianto, tá ok? Bom, gente, então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, dá o seu gostei aí, um grande abraço e até a próxima!